Vou chamar Pedro Venceslau, já chega aqui para dividir com a gente esse Breaking News. Juliana Lopes também já em tela. Pedro, o Brasil temia, sabia que havia uma possibilidade, mas a minha impressão é de que, talvez agora com a ida de Flávio Bolsonaro e com os encontros, o medo tenha aumentado um pouco. Mas até antes disso, a minha impressão é de que havia uma sensação ali de que esse risco tinha sido talvez um pouco adiado ou não? Olha, Thaís, o fato é que essa decisão do governo norte-americano pressiona o presidente Lula, o governo brasileiro e o Partido dos Trabalhadores a se posicionar contra a medida adotada pela Casa Branca, porque essa é a posição do governo, que teme que isso abra brechas para a intervenção ilegal e ainda que isso prejudique o sistema financeiro e também as empresas nacionais aqui no Brasil. Portanto, o presidente Lula agora vai ter que encontrar uma fórmula narrativa para se defender desse assunto, porque a decisão da Casa Branca instrumentaliza Flávio Bolsonaro no debate sobre segurança pública. É um debate que tem fácil aderência do eleitorado, é fácil você entender do que se trata, você classificar duas facções criminosas que atuam no Brasil inteiro como terroristas, mas é mais difícil você convencer a população ou fazer a população entender os riscos que estão embutidos nessa decisão, segundo o governo brasileiro. Essa é uma decisão que foi tomada no momento em que o Donald Trump não está olhando para a América Latina. As atenções do presidente dos Estados Unidos estão todas voltadas para a guerra no Irã. Com isso, essa ala mais ideológica da Casa Branca, mais ligada ao MAGA, ela ganha mais espaço nos assuntos que não são referentes ao Oriente Médio. E aí, portanto, o presidente dos Estados Unidos, nesse contexto que eu mencionei, recebeu Flávio Bolsonaro na Casa Branca para um encontro rápido, mas tomou cuidado de não publicar nenhuma mensagem nas redes sociais, não fazer nenhum comunicado oficial, ao contrário do que ele fez em outras visitas de pré-candidatos ou de candidatos de outros países que representam o campo da direita. Nesse caso, o Donald Trump preferiu manter as pontes com o governo brasileiro porque está mais preocupado com a aproximação do Brasil com a China do que com as questões de cunho ideológico. Então, existe uma ala ideológica na Casa Branca, existe uma ala mais pragmática da diplomacia norte-americana. Essa ala pragmática quer que o Brasil fique próximo, sabe da possibilidade nada desprezível de o presidente Lula se reeleger, portanto, eles querem que o Brasil fique mais próximo da área de influência da Casa Branca do que da área de influência da China. Mas como nesse momento Donald Trump tem outras preocupações maiores, então essa ala acaba ganhando esse espaço, ganhando essa possibilidade de contemplar, que acaba contemplando, pelo menos, o clã Bolsonaro, a família Bolsonaro e o Flávio na sua campanha pela presidência da República. Juliana Lopes também com a gente. Juliana, o Pedro traz aqui essa pressão sobre o presidente da República. Quantas vezes, presidente Lula, nós falamos aqui da sensibilidade que sempre existiu, tanto para o governo Lula quanto para o Partido dos Trabalhadores, tratar do tema da segurança pública. O governo lançou aquele programa faz algumas 2 semanas, 11 bilhões de reais, sendo dinheiro do BNDES, via BNDES, para financiar a compra de armas dos estados, enfim, tentar demonstrar ali que estava agindo em prol da melhora da segurança pública, mas sabe que é um calcanhar de Aquiles do seu posicionamento histórico politicamente. Qual é a sua percepção, se você já conseguiu colher, mas mesmo a gente, como eu disse aqui agora ao Pedro, se você percebia alguma sensação de que esse tema poderia não acontecer agora, diante dessa proximidade de Lula com Trump. A Priscila Yazbek lembrou agora o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, falando com o Marco Rubio, tratando especificamente desse tema, certamente na tentativa de afastar esse risco. Exatamente, havia uma tentativa de afastar esse risco, mas a gente trouxe aqui, inclusive, a apuração no Hora H, Thaís, de que quando houve aquela conversa entre Lula e Trump, e isso não foi tratado diretamente pelos presidentes, isso acendeu um alerta da diplomacia, porque o que não é tratado, o silêncio também diz muito sobre algumas informações. E a avaliação que eles faziam e fazem ainda é que tem algumas questões que são muito difíceis de serem destravadas e que isso que está acontecendo hoje era dado quase como certo de que ia acontecer. Aí vamos lembrar o que a gente já trazia lá atrás.
O presidente Donald Trump fez um conselho, né, para tratar sobre questões de segurança da América do Sul com vários países e o Brasil se negou a participar, não participou inclusive das reuniões. Ali, por exemplo, já tinha sido tratado com o Paraguai de que essa classificação ocorreria não só para o Brasil, mas também para outros países. O sinal de alerta naquele momento para o governo brasileiro era de que, ainda que o Brasil não fosse afetado, não tivesse essa classificação mudada pelos Estados Unidos, atuações, né, operações poderiam acontecer, intervenções dos Estados Unidos na fronteira e poderia deixar o Brasil acuado. Agora, o que a gente está vendo é um avanço disso, né? Essa classificação mudando aqui no território brasileiro, com todas essas possibilidades que você trouxe de, inclusive, interferência no sistema financeiro. Isso faz com que o Brasil possa levantar, pelo menos o governo possa levantar de novo aquele discurso da soberania, mas eu acho que o mais importante dessa conversa é a gente lembrar que havia essa possibilidade de que isso acontecesse e isso era dado quase como certo. Então, é claro que tem ali uma proximidade de Flávio Bolsonaro, uma foto, né, uma conversa com o Marco Rubio, mas é importante a gente dizer que foi ali tratar de um tema que já era dado como certo, uma mudança na classificação até pela diplomacia brasileira, o que acaba diminuindo um pouco o tamanho da influência dos bolsonaristas sobre essa decisão que foi tomada. Mas é claro que isso é dado como um ganho político. Um outro ponto que a gente trazia aqui era que as investigações da seção 301, apesar do governo ter ganhado tempo, é outro tema, que é dado quase como certo pela diplomacia, de que haverá sanções ao Brasil e de que tarifas vão ser ampliadas. Então, esses dois pontos estavam em negociação, havia uma tentativa de Mauro Vieira de convencer ali os Estados Unidos a não mudarem essa classificação, mas a partir do momento em que o presidente Lula não trata desse assunto com Donald Trump diretamente, isso foi visto pela diplomacia como uma sinalização de que algo já estava quase decidido, praticamente decidido, e que era um assunto incômodo para ser tratado com Donald Trump naquele momento. Agora, é entender exatamente quais vão ser as consequências dessa mudança quando de fato ela ocorrer. Eu apurei aqui que o ministro da Justiça não está no Brasil nesse momento, tem uma expectativa aqui de um posicionamento pelo Ministério da Justiça, mas está no Paraguai, inclusive, numa reunião de ministros da Justiça do Mercosul, Thaís. Obrigada, Juliana. Qualquer novidade, você tem passagem aqui, você sabe disso. A gente recebe agora Fernando Nakagawa, nosso analista de mercado e de economia. Naka, bem-vindo. Uma decisão seríssima, com repercussões seríssimas. O que você espera da reação, por exemplo, do setor financeiro, atuação das empresas? Há uma gama enorme de repercussões e impactos que essa medida pode causar. Talvez, Thaís, a partir de amanhã seja a grande vítima imediata desta decisão. E eu tenho esse ponto de vista a partir do que disse Lincoln Gakia em março. Em março eu conversei com ele em Boston durante a Brasil Conference e perguntei exatamente sobre esta hipótese. E ele disse que se os Estados Unidos adotassem este status para o PCC e para o Comando Vermelho, ele entende que, em tese, as autoridades americanas poderiam sancionar basicamente todo o sistema bancário brasileiro. Por quê? Porque a REAG hoje ela é investigada por uma suposta ligação com o PCC e a REAG está na órbita do Banco Master. Segundo o Gakia, estas duas entidades, por essa suspeita de ligação com o PCC, poderiam ser sancionadas. E, na sequência, todos os CNPJs que fizeram algum negócio com eles. E aí o promotor lembrou, naquela conversa que eu tive com ele em março, que todos os bancos venderam títulos do Master ou fundos da REAG. Então, por consequência, segundo ele, todo mundo poderia ser sancionado com esta decisão. Ele diz que esta medida não traz nenhum tipo de benefício do ponto de vista financeiro, já que prejudica o sistema financeiro brasileiro e, pior, prejudica a investigação, porque ele lembra que a lei antifacção no Brasil tem penas, em muitas vezes, piores do que aquelas aplicadas e previstas na lei antiterrorismo. E mais, ao se tratar de terrorismo,
a colaboração entre Estados Unidos e Brasil deixa de ser na esfera policial, entre Polícia Federal e FBI, e passa a ser entre exércitos. E aí tem selo de confidencialidade para tudo quanto é lado. Isso tornaria a cooperação entre Brasília e Washington algo bem mais difícil, Thaís.